Boa noite, casa. Boa noite. Estamos juntos mais uma vez para a nossa roda de conversa, na presença de Jesus, ao redor do Evangelho, sob a ministração do Espírito Santo de Deus, para boas e maravilhosas experiências com o nosso Pai Celestial. Quero convidar você a orar comigo. Obrigado, Jesus, por estarmos juntos e obrigado pela tua companhia, pela tua presença. Obrigado por nos receber e nos acolher no teu abraço. E obrigado porque somos bem-vindos ao teu coração. Muito obrigado. Fala conosco nessa noite, fala conosco enquanto olhamos a tua palavra que é vida. Dá-nos a tua palavra. Amém. Hoje nós estamos no encontro número 20. Estou aqui na página de número 74 do Talmidim 52 e o tema de hoje é pão. Pão. O texto de hoje é o Evangelho de João, capítulo 6. Mais precisamente, eu começo aqui a ler no versículo de número 14. Versículo 14 diz que depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, lembre-se que no Evangelho de João, milagre não é milagre, é sinal. Então, um milagre é um feito maravilhoso de Jesus, mas que, na verdade, não é um fim em si mesmo. Ele é um sinal, ele aponta numa direção. Então, depois de ver o sinal miraculoso que Jesus havia realizado, o povo começou a dizer, sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. E esse sinal que gerou a resposta do povo falando de Jesus, sem dúvida, ele é o profeta que deveria vir ao mundo, esse sinal foi a multiplicação dos pães. Você conhece essa história? Jesus ele se retira com os discípulos para outra margem do Mar da Galileia. Aí você fala assim, como assim margem do mar? Porque o Mar da Galileia não é um mar. O Mar da Galileia é um lago, o lago de Genezaré, o lago de Tiberíades, o Mar da Galileia. É um lago. É água doce, aquilo ali é água doce. Inclusive, o Mar da Galileia responde pelo abastecimento de água da Palestina até hoje. Até hoje, a degela do Golã vem para o Mar da Galileia, escorre pelo Jordão até o Mar Morto e até lá embaixo, descendo do norte para o sul, e essa água doce abastece, então, a Palestina. Então, o lago de Genezaré, o Mar da Galileia, é água doce. Então Jesus vai para outra margem do lago e ele tenta descansar, mas a multidão vai atrás dele. E Jesus vê a multidão, vê que está entardecendo e ele diz aos discípulos, olha, temos que dar de comer a essa multidão. Parece que essa multidão é ovelha sem pastor, nós temos que cuidar deles. E Jesus manda que os discípulos deem de comer. E aí, então, eles entram numa discussão sobre quanto dinheiro seria necessário para alimentar aquela multidão, onde que eles conseguiriam comprar os mantimentos e alimentos para a multidão, mas até que chega um menino que oferece 5 pães e 2 peixes, e aí Jesus multiplica os pães e toda a multidão é alimentada. Diz a Bíblia Sagrada que a multidão tem uma multidão de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então é bastante gente. Esse é um dos milagres mais espetaculares de Jesus, porque é um milagre de impacto de massa. Jesus multiplica os pães e ele faz isso diante de tantas testemunhas, milhares de testemunhas. Lembre que quando Jesus está no deserto e ele tem fome depois dos 40 dias de jejum, o diabo manda ele transformar pedras em pães e Jesus não faz. Mas aqui, diante dessa multidão que tem fome, Jesus multiplica os pães e alimenta a multidão.
Jesus, então, volta para outra margem, vai para Cafarnaum e a multidão vai atrás dele de novo. Então, o pessoal vai atrás de Jesus o tempo todo. E aí, quando chega lá embaixo, no versículo de número 26, Jesus diz assim, olha, vocês estão vindo atrás de mim não porque vocês perceberam o sinal, não porque vocês entenderam o sinal, vocês comeram o pão e vocês se fartaram. Vocês receberam a bênção, vocês receberam a provisão, vocês comeram pão e vocês se fartaram. Por isso que vocês estão vindo atrás de mim, mas vocês não entenderam o que o pão significa. Muito embora a multidão tenha dito, esse é o profeta que deveria vir. Mas o que a multidão está dizendo? A multidão está fazendo referência ao profeta que fora anunciado por Moisés. Moisés, aí é importante a gente saber isso, como a Bíblia é maravilhosa, né? A Bíblia tem uma continuidade e as coisas que acontecem na Bíblia, as narrativas bíblicas, o que Jesus vai fazendo, a própria pessoa de Jesus, tudo tem uma conotação simbólica muito forte e tem uma mensagem anunciada em tudo que é feito aqui. Então, lembra o seguinte, que o povo de Israel estava escravizado no Egito. Deus usou Moisés para tirar o povo do Egito. Enquanto esse povo atravessou o deserto, Deus alimentou o povo com o maná, a refeição que caía do céu, literalmente. É um pão que caía do céu que chama-se o maná, enquanto o povo está no deserto. E enquanto o povo está no deserto, Moisés diz que Deus levantaria um profeta, levantaria alguém semelhante a ele, Moisés. E que ele viria. Isso está em Deuteronômio 18, versículo 15, Deuteronômio capítulo 18, versículo 15, e também está em Números capítulo 27, os versículos 16 e 17. O Moisés diz assim, olha, Deus vai levantar um pastor para Israel. Deus vai levantar alguém semelhante a mim. Deus vai levantar um profeta. E quando as pessoas veem Jesus multiplicando os pães, elas dizem, é esse o profeta que Moisés falou. E essas pessoas, evidentemente, elas estão fazendo um paralelo entre aquilo que Moisés fez no deserto com o maná e o que Jesus está fazendo dando pão para a multidão. Então, olha, tem uma escravidão, tem um deserto, tem um profeta usado por Deus para alimentar a multidão. Aqui tem Egito, deserto, Moisés e maná. Aqui tem Roma, o povo em peregrinação, Jesus e a multiplicação dos pães. Então, um paralelo muito explícito. Principalmente, inclusive, que quando Moisés fala que viria outro e viria um libertador e que Deus levantaria um pastor para Israel, esse pastor na história de Israel, todo mundo sabe que é Josué. Ora, Josué quem é? Yeshua, Yehoshua. O nome de Jesus no aramaico é Josué. Então Jesus é o Josué. Fala, esse Yeshua é o Josué. É igual, é um paralelo muito explícito. E quando Jesus diz assim, olha, vocês estão vindo atrás do pão, vocês estão vindo atrás do pão que perece, trabalhem não pela comida que perece, não pelo pão que perece, mas pela que leva vocês para a vida eterna. E o Filho do Homem vai dar esse pão para vocês, porque Deus pôs o selo de aprovação sobre ele. Veja aí o capítulo 6 do Evangelho de João, os versículos 26 e 27. Aí o povo diz assim, e que sinal você vai fazer então? Porque Moisés nos deu o pão do céu. Aí Jesus diz, vocês estão enganados de novo. Não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Porque os pais de vocês que atravessaram o deserto com Moisés comeram o maná e morreram. Mas eu vou dar um pão para vocês, o verdadeiro pão do céu é aquele que vocês comem e vocês vivem eternamente, vocês vivem para sempre. Jesus diz isso no versículo 32 de João capítulo 6. Declarou-lhes Jesus, digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Dá vida ao mundo. Aí eles dizem assim, então a gente quer esse pão. Aí Jesus diz no versículo 35, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Jesus diz isso no Evangelho de João, capítulo 6, o versículo 35. Ele diz isso no capítulo 6, o versículo 41. No capítulo 6, o versículo 48. No capítulo 6, o versículo 51. Jesus diz, eu sou o pão. Eu sou o pão da vida.
O que Jesus está dizendo é: vocês não estão entendendo quem eu sou. Vocês estão presos e distraídos com os milagres, mas vocês não estão decodificando a mensagem que existe nesses milagres. Vocês não estão encontrando o sentido do sinal. Vocês estão presos no milagre, vocês não estão entendendo o sinal. O sinal aponta numa direção, e a direção é: de fato, eu sou o profeta, eu sou o Messias prometido, mas Jesus está falando agora, ele está falando uma coisa muito mais profunda. Ele está dizendo: olha, eu não sou um libertador de Israel como nação, e eu não levo Israel para uma libertação de um Estado-nação. Eu estou falando de um outro tipo de cativeiro, eu estou falando de um outro tipo de escravidão, eu estou falando de um outro tipo de libertação, eu estou falando de uma outra condição que não é a terra de Canaã, não é a libertação política e não é esse pão aí que quem come morre. Aí Jesus diz palavras muito impressionantes no versículo 53 do capítulo 6 de João. Vocês precisam comer da minha carne e beber do meu sangue, porque a minha carne é a verdadeira comida, o meu sangue é a verdadeira bebida. E aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue viverá eternamente. Isso é pesado demais para esse pessoal de Israel. Você sabe que a Bíblia ensina que a vida está no sangue. Por isso é que os judeus, eles não comem a carne que tem sangue. Esse é o sentido da comida kosher. A carne, para ser comida, o sangue tem que ser drenado e ir para a terra. Então ele só come a carne sem sangue. O que Jesus está falando: você tem que comer da minha carne e beber do meu sangue. Isso é muito... essa figura antropofágica, esse canibalismo, isso aqui é muito agressivo, isso aqui é uma ofensa. E quando Jesus fala isso, muita gente vai embora. Além de não ter entendido o que ele está falando, agora ele vem com uma outra coisa muito mais profunda e vem com uma outra significação de participar no seu corpo, na sua carne, no seu sangue, de comer e ter a vida dele. Ele é o pão. Então Jesus está dizendo: olha, não é o maná e não é esse pão que eu multipliquei. Eu sou a verdadeira comida, eu sou a verdadeira bebida. Quem se alimentar de mim é que vai ter vida eterna. Quem se alimentar de mim é que viverá para sempre. O versículo-chave aí desse capítulo 6 é o versículo de número 40, quando Jesus diz assim: porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Ora, há muitas maneiras da gente definir qual é a escravidão, qual é o cativeiro em que o ser humano se encontra e do qual Jesus o liberta. Assim como Moisés foi o libertador que tirou o povo do Egito, Jesus é um libertador que tira a humanidade de um cativeiro. E que cativeiro é esse? Bom, algumas pessoas dizem que esse cativeiro é o inferno. Jesus livra a nossa alma do inferno, da condenação e da danação eterna, do sofrimento eterno. Jesus nos liberta do inferno. Bom, é verdade. Uma outra possibilidade de dizer é que Jesus nos liberta do cativeiro do pecado. Jesus nos livra do pecado. E se existe alguma coisa verdadeira a respeito de nós, seres humanos, é que não basta saber o que é certo para a gente fazer o que é certo. A gente sabe o que é certo e não consegue fazer o que é certo. A gente sabe o que é errado e continua fazendo o que é errado. Nós somos pessoas muito contraditórias. A gente sabe o que faz mal, a gente sabe o que é danoso, a gente sabe o que é destrutivo e a gente continua fazendo. Inclusive a gente promete que não vai fazer mais e faz. Então, se tem uma coisa verdadeira a respeito de nós, seres humanos, é que não é verdade aquele ditado que diz querer é poder. Porque a gente quer e não pode. Então, quando o apóstolo Paulo fala disso, ele fala que existe uma força dentro de nós que nos impede de fazer o que a gente quer fazer
e quase que nos arrasta a fazer o que a gente não quer fazer. Por isso que ele fala, o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero, esse eu faço. E ele chama essa força, esse poder dentro da gente, de o poder do pecado. Então, podemos dizer assim, Jesus nos liberta do poder do pecado, nos liberta do pecado. Jesus nos liberta do inferno. Tudo isso é verdade. Mas aqui ele está falando que existe uma escravidão, existe uma prisão, existe uma condição humana da qual ele, Jesus, nos liberta. E essa condição chama-se morte. Nós somos mortais. A nossa vida vai ao pó. O nosso corpo mortal vai ao pó. E o pão que a gente come nos mantém com vida, mas não nos dá vida para sempre. E Jesus está dizendo, eu sou o pão que faz você viver para sempre. E é isso que ele diz no capítulo 6, o versículo 40. Se você crê em mim, eu vou ressuscitar você. Isso é impressionante. A promessa da ressurreição, a promessa da vida eterna. A gente sair da finitude, da nossa finitude humana, para nós nos tornarmos participantes da natureza de Deus e participantes com Deus, a gente viver eternamente. Lembra que eu já falei sobre isso, que vida eterna não é vida sem fim. Vida sem fim é vida infinita. Jesus não está falando de uma vida que dura muito tempo, ele não está falando de tempo, porque tempo, tic-tac, é medida. É o finito e o infinito. Aí a gente ainda está no jogo do finito e do infinito. Jesus está falando de sair do tempo. Jesus está falando de sair da medida. Está falando de romper a nossa finitude para a eternidade. É vida não de muito tempo, é vida com qualidade divina. Então Jesus está dizendo, eu vou ressuscitar você, você vai romper a prisão e você vai ser liberto da escravidão, da sua finitude. Eu vou dar para você vida eterna, a vida divina. É isso que Jesus está dizendo para nós. Crer em Jesus faz de nós seres que sofremos a história, sofremos esse tempo presente, sofremos o nosso corpo, sofremos a necessidade do pão que alimenta o nosso corpo, mas a nossa fé em Jesus, a nossa esperança em Jesus é para nos libertarmos disso, da nossa finitude, vencermos a morte, superarmos a morte. É isso que Jesus está falando. Ele está dizendo, eu sou muito mais que Moisés e o pão que eu tenho para dar é muito mais do que um pão que você vai comer e depois vai morrer. Eu sou o pão da vida. É isso que Jesus está falando. É impressionante. E aí, a gente lembra o apóstolo Paulo dizendo que se nós esperamos em Cristo apenas para essa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Se a gente não vence a morte, então a nossa fé é vã. Se a gente não vence a morte, se a gente não tem a esperança da ressurreição, que esperança a gente tem? A vida acaba no túmulo? É aí que acaba? Então, o que Jesus está falando é nesse nível de esperança que ele traz para nós, a nossa vitória sobre a morte. Então, eu queria sugerir algumas coisas aí para a sua roda de conversa. A primeira é que Jesus critica as pessoas do tempo dele, que diz assim, olha, vocês comeram o pão que eu multipliquei e vocês vêm atrás de mim porque vocês comeram o pão e ficaram satisfeitos. Vocês não entenderam nada a meu respeito. E isso aconteceu com aquelas pessoas naquela época. O que você acha que acontece hoje, nos nossos dias? O que você acha que Jesus diria se ele visitasse um dos nossos templos hoje? Será que ele diria para as pessoas, olha, vocês estão sendo abençoadas e estão felizes, e vocês vêm aqui por causa disso, mas vocês não entenderam nada a meu respeito ainda. Você acha que ele diria isso? O que você acha que Jesus diria se visitasse uma das nossas igrejas evangélicas do nosso Brasil hoje? Ou um templo religioso, cristão, fosse numa missa, fosse numa romaria? O que ele diria?
Será que ele diria, vocês estão querendo pão, mas vocês não entenderam nada ainda? Conversa um pouquinho sobre isso aí. Outra coisa que eu queria sugerir é que Jesus diz que nós temos que comer da carne e do sangue dele. O que significa comer da carne e do sangue de Jesus? Como é que a gente faz isso? Como é que a gente come da carne e do sangue de Jesus? Você pode ler o Evangelho de João, capítulo 6, o versículo 63. Lê aí na sua roda de conversa e conversa sobre isso. Como é que a gente come da carne e do sangue de Jesus? Como é que a gente faz para se apropriar de Jesus? Como é que a gente participa de Jesus? Como é que a gente come o corpo e bebe o sangue de Jesus? Está explicado aí em João 6,63. E então vocês conversem sobre essas coisas e deem um salto na conversa de vocês. Deem um salto para a profundidade do que significa seguir a Jesus e servir a Jesus e crer em Jesus. E de como nós temos reduzido Jesus a um recurso para a gente se dar bem aqui nessa vida e administrar o nosso cotidiano. E de como Jesus quer nos levar para muito além do nosso cotidiano. E quando a gente adquire essa esperança, o cotidiano vira uma outra dimensão, a gente passa a experimentar a vida de uma outra maneira. Então conversa sobre isso aí na sua roda, depois você escreve a sua oração, compartilha com a sua roda de conversa e acolhe também as orações dos irmãos, das irmãs que estão aí com você. Um beijo para todos, que Deus abençoe vocês e que Jesus seja muito presente aí na roda de conversa de vocês, que vocês percebam Jesus aí, porque Ele está. Amém. $1.100, $1.200, $1.300. Eu imaginei que ia cair.